Olá, meu nome é Carla Diniz, eu sou professora de administração, mas estamos nos mestres concursos. Nossa primeira aula a gente vai estar falando sobre a introdução à administração. Então, eu quero só explicar para vocês, basicamente, o que eu, Carla, e todos os teóricos entendem de administração. Bom, administrar é se organizar, né? Ao longo do tempo, a gente tem visto várias teorias que falam sobre organizações, tá? Na verdade, se você parar para pensar, tudo que você faz na vida, você tem que se organizar. Então, eu falo para as pessoas que se você pensar em administração, você tem que pensar em organização, né? Uma coisa leva a outra. Você administra e você se organiza. Se você resolve que vai fazer uma viagem para a China, você vai ter que se planejar, se organizar para viajar. Então você vai ter um objetivo, que é viajar para a China. Você vai ter que separar o tempo que você vai para a China, quanto tempo você vai ficar na China, como você vai para a China, quando você vai para a China, com quem você vai para a China, de que forma você vai à China. Então percebam que são vários fatores que levam a uma organização e que levam a uma administração que tem por objetivo ir à China. Ao longo do tempo, a gente vem verificando que tudo depende de uma organização, depende de uma administração. Então, percebam vocês que há muitos e muitos anos atrás, já na Grécia Antiga, a gente já percebia essa estrutura administrativa, essa coisa de organização, né? Os filósofos, os teólogos, os teóricos, todos se organizavam, né? A princípio a gente vai perceber algumas organizações simples, como a igreja, com uma organização hierárquica simples, como os militares, com uma organização hierárquica mais centralizada ou descentralizada nas estratégias. Resumo da ópera: a gente tem organizações há muitos e muitos anos, né? As organizações vêm ao longo das nossas vidas. A gente tem as tribos que se organizam, né? As tribos eram organizadas como? Tinha o chefe da tribo, tinha o pajé, né? E tudo funcionava, né? Cada um tinha a sua função. Tinha os caçadores, os pescadores, as mulheres que faziam as comidas, as mulheres que planejavam, tinham os filhos, cuidavam dos filhos. Então percebam vocês que mesmo na antiguidade, mesmo na Grécia Antiga, mesmo quando nem existia a Grécia Antiga, nos índios, nos mais primórdios, havia uma organização, havia uma estrutura. Na verdade, o que aconteceu? A coisa só começou a ter modelos. E aí a gente vai perceber que os modelos vão ficando mais fáceis e mais claros ao longo do tempo, né? Com a Revolução Industrial, o modelo fica bem pontual, com todas as revoluções, com todos os teóricos vindo. Então, a nossa primeira aula, a gente vai falar exatamente o quê? A gente vai conhecer um pouco da administração, vai conhecer um pouco dos teóricos, vai conhecer um pouco do que aconteceu ao longo da história, né? Bom, então, a administração é um processo de conjugar recursos humanos e materiais de forma a atingir os fins desejados através de uma organização. Então, isso é administrar. É você processar aquilo que você tem de recurso humano, com o que você tem de matérias para atingir um objetivo, né? É um processo de tomar decisões sobre objetivos e recursos. Você começa a administrar quando você começa a ter que tomar decisões sobre a sua vida, sobre alguma coisa que você queira fazer, sobre nas empresas que você trabalha, a postura como você vai se colocar. Então, você começa a administrar. Então, a partir do momento que você começa a verificar que você está conjugando os recursos humanos com o que você tem de matéria para atingir um fim desejado, você está começando a administrar. Bom, nós tivemos alguns teóricos que são, né, ao longo dos anos, alguns teóricos começaram a ser mais importantes. Então, assim, o que eu vou dar
é um en passant, eu coloquei aqui para vocês vários en passants de cada um deles. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar falando um pouquinho de cada um deles, depois eu vou estar explicando mais profundamente os mais importantes. Então, eu comecei, na verdade, com a Adam Smith, que é a aplicação do princípio da especialização aos operários, controle e remuneração. Ou seja, Adam Smith, em 1776, já tinha uma finalidade da administração. Ele achava que os operários especializados, com certo controle, poderiam gerar maiores frutos, tá? Então ele é um dos nossos primeiros administradores, né? Depois a gente vai ter o James Walton, Matthew Bolton, que vai falar o quê? Vai falar sobre a padronização dos procedimentos operativos, especializações, métodos de trabalho, planejamento. Percebam você que a coisa vai tendo toda uma nova estrutura. A gente vai falar de planejamento mais à frente. Aqui já começa a falar do incentivo da remuneração, o tempo de standard, as festas de Natal para os empregados, as bonificações de Natal, seguro de vida. Então percebam que a coisa começa a tomar uma forma. Mas há um retrocesso um pouco nisso, né? E aí a gente tem o Robert Owen. Quando que a gente verifica? Com os clássicos, com as pessoas que a gente vai verificar mais à frente, que é Fayol, que é Taylor, que são os mais importantes, né? Então aqui a gente tem Robert Owen, que é o grupo de casas de operária higienicamente construídas, treinamentos de operários. Vocês percebam que aqui eu fui botando todos eles, um pouquinho de cada um deles. Henry Poor. Isso é só para vocês terem uma noção dessas pessoas todas. Bom, então eu enumerei alguns teóricos que são importantes, mas vamos falar de quem realmente vai importar para a gente em prova, que esses são os dois mais conhecidos. Claro que ao longo da nossa aula vamos falar de outros, como Maslow, McGregor, MacLean, vamos falar de todos esses. Estamos falando apenas no nosso começo, da nossa administração clássica. Então, iniciou-se com ênfase nas tarefas da administração científica de Taylor. A administração científica de Taylor se preocupava em otimizar as tarefas dos trabalhadores, seguido para ênfase na estrutura com a teoria clássica de Fayol e com a burocracia de Max Weber, seguido mais tarde pela teoria estruturalista, preocupado com as estruturas e a responsabilidade da era clássica de Fayol. Então, aí depois vem as relações humanas. Isso aqui é só uma pequena explicação, né? Então, começa com a estrutura, com a ênfase na administração científica com Taylor, seguido por Fayol, né, que vem com a teoria clássica, e mais à frente a burocracia de Max Weber. E a gente vai verificar isso tudo devagarzinho. Então, na teoria clássica de Fayol, é foco na estrutura. Na administração científica de Taylor, foco na tarefa. A gente vai conhecer cada um desses teóricos e desses ambientes, tá? Então, na teoria geral da administração, surgiu mais tarde com a teoria dos sistemas, formando 5 variáveis que provocaram o desenvolvimento do TGCA. São elas: tarefas, estrutura, pessoa, ambiente e tecnologia. O que é isso, gente? A gente tem uma estrutura geral. Mesmo que a gente venha falar de Fayol, Taylor, Max Weber, Maslow, a gente tem uma estrutura na administração, né? Que começa com a tarefa, com a estrutura, com as pessoas, com o ambiente mais à frente, mais atualmente com a tecnologia. Então, por que eu botei assim? Para a gente começar exatamente por onde a administração começou. Ela começou com ênfase nas tarefas. Depois ela começou com ênfase na estrutura. Depois ela começou a perceber que as pessoas eram importantes. Mais à frente ela vai perceber que o ambiente influencia nisso tudo. E atualmente o que a gente tem? Tem a tecnologia. Então eu só fiz isso aqui para a gente ter uma estrutura de como a gente vai trabalhar, tá?
Então, a nossa teoria começa com a teoria das administrações. Então, primeiro, é ênfase nas tarefas. É a administração científica de quem? De Taylor. Né? Racionalização do trabalho no nível operacional. Fica claro, se a gente lembrar um pouquinho, vamos pensar, se a gente lembrar de Chaplin em tempos modernos, né? Que Chaplin, ele demonstra bem que o homem acaba virando parte da máquina. Ele entra dentro da máquina e vai se transformando. Percebam vocês que ali fica muito claro, Chaplin é um trabalhador, né, que tenta consertar uma máquina e aí ele entra dentro da máquina. Claro, o mais engraçado é que ele vai fazer a mesma coisa lá na frente, em tempos modernos, que ele é o Hitler. E ele brinca com o mundo, né? Com a bola do mundo. Mas ali, que agora, no nosso momento, que a gente está falando na teoria geral da administração, que a gente começa com a ênfase nas tarefas. Foi por isso que eu botei uma setinha sequencial, para vocês entenderem que a gente começa com ênfase nas tarefas, depois a gente vem para a estrutura do ambiente organizacional, depois a gente começa a ter uma preocupação com as pessoas. Mais adiante a gente vai perceber que o ambiente influencia num todo e mais atualmente a gente vai ter o quê? A tecnologia influenciando. Bom, a gente tem a estrutura. Na ênfase na estrutura, a gente vai ter o quê? A teoria clássica de Fayol, a teoria neoclássica, a teoria burocrática de Max Weber e a teoria estruturalista. Na teoria clássica, a gente vai ter organização formal, princípios da administração e funções do administrador. Ou seja, nesse momento aqui que a gente tem a teoria clássica e a neoclássica, a gente vai estar começando a ter a estrutura das administrações, a função do administrador. E é isso que a gente vai estar observando ao longo das nossas aulas, porque a gente vai vir paulatinamente falando de cada uma dessas. Na teoria burocrática de Max Weber, o que a gente vai ter? Sempre que você pensar em burocracia, pensa racional, organizacional. O que é isso? Começa a se colocar no papel tudo que a pessoa faz. Começa a ser burocraticamente organizado. Muda-se. Deixa de ser somente uma coisa meio que instintivo para se colocar no papel. Uma sequência de ações que vão ser seguidas. A forma que vai ser abordada vai mudar. Ela vira formal, ela é burocrática, tá? A teoria estruturalista, que a gente vai ter múltiplas abordagens, organização formal e informal, análise intra-organizacional e interorganizacional. Então, eu vou estar explicando mais à frente o que é essa análise organizações formais e informais, análise intra-organizacional e interorganizacional, ou seja, a organização passa a ser mais importante. E aí a gente vai perceber que tem toda uma influência, né, da estrutura do ambiente, mas aqui a gente ainda não vai falar da estrutura do ambiente. Bom, depois vem a ênfase nas pessoas. Aí a gente vai ter a administração das relações humanas, a teoria comportamental, a teoria do desenvolvimento organizacional. Na teoria das relações humanas, a gente vai ter uma organização informal, motivação, aí a gente vai estar falando de Taylor, Fayol, Maslow, ou seja, eu botei todo um gráficozinho para vocês acompanharem paulatinamente com tudo que vai estar acontecendo mais à frente, certo? Então, motivação, liderança, comunicação e dinâmica, tá? Depois a gente vai ter a teoria comportamental, que é estilos de administração, teoria das decisões, integração dos objetivos e organizacionais e individuais. Ou seja, aqui o comportamento das pessoas começa a ser importante. A gente vai ter teorias para organizar uma empresa. O clima organizacional começa a fazer parte, né? Há uma estruturação. Ainda não estamos falando do ambiente organizacional influenciar dentro da organização. Por último, a gente vai ter a teoria do desenvolvimento organizacional, que é uma abordagem dos sistemas abertos, tá? Mais à frente, a gente vai estar falando ênfase no ambiente. O que é isso? Começa a se reparar que o ambiente
influencia no controle da organização, influencia no comportamento da organização. Fique lá claro, porque a gente começa a falar da análise SWOT. Então a gente vai ver cada um desses teóricos calmamente, de uma forma bem calma, ao longo das nossas aulas, para que não haja tipo de problema nenhum, tá? Então, no ambiente a gente vai ter a teoria estruturalista e a neoestruturalista e a teoria contingencial ou a teoria de contingência. Na teoria estruturalista e neoestruturalista, a gente vai ter análise da intra-organização e análise do ambiente, a abordagem do sistema aberto. Já na teoria do contingência, a gente vai ter análise do ambiente, imperativo ambiental e abordagem do sistema aberto. Ou seja, a gente vai estar observando que aqui, o ambiente aberto, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o que está acontecendo no mundo me influencia. Se acontece um tsunami, ele vai influenciar na minha empresa? Vai influenciar. Se eu moro no Japão e eu tenho uma lojinha no Japão e um tsunami acontece, é claro que vai me influenciar tipicamente. Porém, se eu moro no Brasil e tem um problema lá na Bolsa de Valores de Nova York, vai me influenciar aqui na minha empresa? Vai, né? Então, o ambiente externo influencia às vezes em forma grande e às vezes de forma maior. Então, aqui começa a se perceber que o ambiente é importante na estrutura de uma administração, né? Então, na teoria geral da administração, a gente vai ter toda essa infraestrutura, que são tarefas, estrutura, pessoa, ambiente e tecnologia. Por último, a tecnologia, que é o que nós temos atualmente, que é uma administração da tecnologia imperativo tecnológico, ou seja, há todos os outros e mais esse. Bom, vamos ver cada um deles, né? Teoria científica, né? ênfase nas tarefas, desenvolvida por Frederick Winslow Taylor, se caracteriza por ênfase nas tarefas, objetivando aumentar a eficiência da empresa em nível operacional. Ou seja, Taylor acha que se você bota todos os operários para trabalharem de forma certa, desenvolvendo tempo, dizendo que cada um vai fazer, de forma como cada um vai fazer, e quanto mais eles fizerem, né, mais perfeito vai ficar. Então, ele acha que isso é a maneira certa de organizar. Por isso que a gente está falando que objetivando o aumento da eficiência. Que você, botando todo mundo assim, você vai ser o quê? Eficiente, né? Então, sempre eficiência está ligado com a tarefa de você empreender o material usado. No caso, o material humano aqui, né? Então, você dando a forma correta como a pessoa deveria trabalhar, ela vai trazer lucros, rentabilidades, né? Foi o que eu falei. Naquele filme de Chaplin fica muito claro isso, que o homem faz parte da máquina, né? O homem não é um homem, não importa o que ele precisa, a necessidade dele. Ele é um homem. Fica claro ao longo da vida o que a gente percebe, né? Que não tem essa preocupação com a remuneração, tem a preocupação de ele trabalhar, fazer o trabalho e trazer o lucro à empresa, a rentabilidade à empresa. Fica um pouco de lado o homem em si, né? Não há essa preocupação com a pessoa, que vai haver mais lá na frente com Maslow, né? Que a gente começa a ver a motivação, etc e tal. Então, abordagem mecanicista por envolver diversos fatores, estudo de tempo e movimento, seleção científica do operário. Ou seja, o operário é selecionado para aquilo que ele precisa ser feito. Se eu preciso de um cara forte para mexer numa rodaima, eu vou ter um cara forte. Ele vai ser selecionado porque ele é forte. E assim sucessivamente. A aplicação de medidas para reduzir ou neutralizar a fadiga. Ou seja, há um cuidado com isso? Há um cuidado com isso. Mas, na verdade, acredito em vocês, a fadiga na teoria clássica e científica era muita. Na teoria clássica, one best way, ou seja, só tem um padrão de ser feito e aquele padrão é o padrão correto. O funcionário padrão é quanto mais ignorante, melhor. Ou seja, ele não precisa saber de nada, ele tem que ser burro. Não utiliza ferramentas de motivações, que isso a gente só vai ver mais lá na frente. É uma padronização racional. A racionalização do trabalho é comum
como um meio de aumento de eficiência da produção, evitando desperdício e promovendo prosperidade entre patrões e empregados. Prosperidade entre patrões e empregados é uma coisa muito, assim, é um liame muito, muito pequeno, né? Então, na verdade, ele não existe muito bem. Bom, o que acontece? A gente vai perceber aqui que eles começam a perceber que o funcionário bem remunerado, próspero, começa a ser mais feliz, né? Então, na teoria científica, a gente vai ter divisão de trabalho, autoridade centralizada, hierarquia rígida, gerência planejada e os operários executam sem discutir e modificou as relações, né? Taylor se utiliza de 4 princípios, né? O princípio do planejamento, o princípio da execução, o princípio do controle e o princípio do preparo dos operários. Ou seja, ele planeja, ele executa, ele prepara os operários e ele controla, né? Bom, mais tarde, Henry Ford se utilizou dos princípios de Taylor para desenvolver técnicas revolucionárias, que aí a gente vai estar percebendo que ele vai fazer o quê? Linha de montagem. Ele usa essa mesma teoria de Taylor, que na verdade deveria ser planejamento, princípio de preparação, execução de tarefa e controle, né? E que na verdade a gente vai verificar que isso mais tarde tem também na teoria de qualidade total, que é quase isso, né? Não sendo necessária a qualificação do empregado, ou seja, ele monta uma linha de montagem utilizando a mesma teoria de Taylor, que não é necessário o cara ser qualificado, ele só precisa fazer aquilo que lhe é dito para fazer e mais nada, né? E fica claro, se alguém já viu algum filme da Revolução de Ford, como aconteceu, fica muito claro isso, né? Já na teoria clássica, a gente vai ter estrutura organizacional, visão do homem econômico e busca na máxima eficiência da empresa, adequação nos meios de trabalho, órgãos e cargos, aos fins que se deseja alcançar, né? Na teoria clássica, a gente vai ter Fayol tendo como essa ideia, a divisão e criação de funções administrativas para aumentar o desempenho das empresas. Ou seja, os operários viram funcionários, né? Então, há uma distinção aqui. Na teoria clássica, a gente vai ter funções administrativas, funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras, funções de segurança e funções contábeis. Percebam você que ela é um pouquinho mais estruturada. Alguns professores preferem citar Fayol antes de Taylor. Mas, assim, eu, Carla, acho que os dois um pouco se confundem, Taylor e Fayol, né? Percebam que na teoria clássica, para que as funções administrativas sejam entendidas, Fayol reparte em 5 subfunções, né? A primeira, ele prevê, visualiza o futuro e traça o programa de ação. Por que eu sempre coloco Taylor antes de Fayol? Porque eu acho que a partir do momento que na teoria clássica a gente começa a se estruturar, ao contrário do que fazia Taylor, que Taylor achava, como a gente pôde perceber, né, que havia uma ênfase aqui, ó, 4 princípios: planejar, executar, preparação de operário e controle. Já Fayol começa a ter toda uma estrutura, ele separa a organização em várias partes, em técnica, comerciais, financeiras, seguranças, contábeis. Percebam que a gente vai ter várias posições, né? Um pouco mais diferenciada. Então, Fayol começa a prever, visualiza o futuro e traça o programa de organização. Organiza, aloca de forma eficiente os recursos organizacionais. Ou seja, de novo a gente está falando da eficiência, né? De ser eficiente, né? Ou seja, os recursos bem organizados vai ser o quê? Eficiente, vai me trazer mais agilidade no processo, né? Ele bota o comandar, que é dirigir e orientar o pessoal, começa a se ter uma hierarquia, começa a se ter uma organização de quem manda, começa a se ter um controle por último, né? Coordena, liga, une, harmoniza todos os atos de esforços coletivos e controla, verifica se tudo foi feito. Ou seja, há uma
linha diferente de montagem. Não uma linha de montagem sem se preocupar em organizar. Claro que a gente não chegou em Max Weber, que é totalmente organizado, né? A gente tem uma linha de estrutura clássica, mas que já começa a mudar um pouquinho a visão da administração, né? Na teoria clássica, a gente vai ter foco na unidade de comando, autoridade e responsabilidade. A empresa passa a ser vista como parte de um ambiente. Fayol criou 14 princípios. Bom, gente, a gente vai dar uma paradinha por aqui. No próximo bloco, a gente vai estar falando dos 14 princípios de Fayol, ok? Obrigado, até logo.